Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagens formais e teoria da computação. Na aula 10, iremos ver a relação existente entre DFAs e expressões regulares. A relação que existe entre eles, é clara, ambas são formas de representação de uma linguagem regular, e existe a relação entre eles, e a gente vai falar isso nessa aula. Com base nessas duas definições, a gente viu essas definições nas aulas passadas. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é um DFA e sobre o que é expressão regular, acesse a nossa playlist. Ambos são diferentes tipos de notação. Uma é através do formalismo matemático, através de noções algébricas. O outro, ele parte do pressuposto de uma representação gráfica, que tem a sua representação também na forma tabular desses dados. Mas também podemos representar um autômato, uma linguagem regular, através de um formalismo de notações de conjunto. A gente viu isso durante os outros segmentos de vídeos. Porém, tanto os autômatos finitos como as expressões regulares, eles representam os mesmos conjuntos de linguagens, que são as linguagens regulares. Ou seja, toda linguagem que é definida por um autômato finito também é definida através de uma expressão regular. E toda linguagem que é definida por uma expressão regular também é definida por um autômato finito. Então, podemos representar as duas formas, ambas estão representando uma linguagem, que é dita regular. O teorema dessa relação é através diz o seguinte, né? Se uma linguagem L e a linguagem de A, por exemplo, para algum DFA de A, então existe uma expressão regular R, tal que L é denotada aqui como uma linguagem de R, ou seja, R é uma expressão regular, então se ela é uma expressão regular, se a gente for representar essa expressão regular através de um conjunto, ou seja, através de uma linguagem, essa linguagem sobre R é uma linguagem regular. Se A ele é um autômato finito determinístico e a expressão da linguagem que pode ser feita através desse autômato, então essa linguagem A, ela também, no caso, existe uma linguagem regular em relação a esse A, que esse A é o autômato finito determinístico. E a conversão entre ele é surpreendentemente complicada. Existe um método chamado eliminação de estados, que a gente vai fazer, né, podemos fazer isso, mas a gente vai fazer de uma forma mais simples, que porém também um pouco trabalhosa. Ela vai envolver um pouco da notação mista entre autômatos e as expressões regulares. Por exemplo, se a gente quiser converter um autômato finito determinístico para uma expressão regular, existe um método, porém a gente faz um mix, nesse caso, entre autômatos e expressões regulares. E vocês vão ver que dá trabalho, mas ela é simples de entender. E, nesse caso, nosso foco vai ser transformar um autômato finito num determinístico generalizado e também com transações que são as expressões regulares. A gente vai fazer isso durante a aula. Certo? Nosso foco vai ser em um DFA, mas, por exemplo, nosso foco em si vai ser para um não DFA, ou seja, para um não determinismo. Certo? Porque, nesse caso, ele vai ficar mais fácil de escrever um autômato. A gente sabe que o processo de construção de um autômato é um processo intuitivo e aí sabe que a representação de um autômato finito não determinístico ele se torna mais fácil de entender e de implementar. Mas a gente sabe que podemos converter um não determinístico para um DFA, assim como um DFA para um determinístico. A gente sabe que podemos fazer isso. Então, se a gente consegue representar através de um autômato não determinístico, podemos representar também esse autômato através do não determinismo. E a relação que existe entre um DFA e uma expressão regular é através de um método de eliminação de estados, que a gente elimina todos os estados um por um, e ao eliminar um estado, S, todos os caminhos que passam por esse S não são mais existentes nesse autômato. A gente vai ver isso com mais calma. A gente vai substituir esses símbolos por expressões regulares nas transições para representar as transições eliminadas. Então, toda vez que a gente for eliminar um estado, a gente vai fazer ou a união ou a concatenação, enfim. E vai eliminando esses estados e vai escrevendo através de receber símbolos, ele vai receber justamente cadeias. E essas cadeias são as representações através de uma expressão regular. Para cada estado da aceitação, a gente vai eliminar todos os estados, com exceção de que é o estado inicial, o estado final e o estado inicial. A gente não pode eliminar nem o estado inicial nem o estado final. A gente vai eliminando todos os estados que tem entre eles. Esse é o processo. O resultado vai ter o quê? Ele vai ter um autômato para cada estado de aceitação.
E isso aqui vai funcionar de que forma? Eu vou representar isso aqui quando a gente for falar de cada uma das operações que existem entre os autômatos e as expressões regulares. Então, existem 3 operações em autômatos, a gente vai aplicar essa técnica em cada uma delas, a união, a concatenação e a estrela. E a gente vai fazer isso através de exemplo. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a operação da união. No teorema a gente viu isso, que a classe de linguagens regulares ela é fechada às suas operações da união. Em outras palavras, se a índice 1 e a índice 2 são linguagens regulares, então a união dessas duas linguagens ela é regular. E a prova é feita através da construção, ou seja, a gente pode transformar, por exemplo, se A1 ela é regular, a gente vai provar isso, vai existir através dele um autômato M1. Se A2 ele é uma linguagem regular, então existe um autômato M2. A gente sabe representar uma linguagem através de um autômato. E nesse caso, o A1 vai ser representado através de um M1, o A2 vai ser representado através de um M2, e a gente vai construir um autômato M que vai simular o M1 e o M2, aceitando assim essas duas simulações em relação a essas duas linguagens, certo? Então vamos apresentar isso aí na ferramenta para vocês entenderem o que eu estou explicando em relação à teoria e à parte prática. Bem, para esse primeiro exemplo da união, eu vou pegar essas duas linguagens, sendo que A1 ele é uma linguagem sobre uma cadeia W, tal que W ele termina com 01. Então, ele reconhece todas as cadeias que terminam com 01, essa linguagem. Já essa outra linguagem, ela tem uma quantidade ímpar de 1. Então, para fazer a união dessas duas linguagens, como a gente vai fazer esse processo? A gente vai usar um pouco um mix de, como falei, de expressões regulares e também autômatos, para a gente chegar numa resposta final, certo? Então, eu vou considerar isso aqui. Eu vou primeiro fazer o processo de conversão. O que diz o processo? Eu tenho que eliminar cada um dos conjuntos de estados, só não posso eliminar nem o estado inicial nem o estado final, certo? Então, não posso eliminar esse aqui e nem esse. Eu tenho aqui os dois autômatos e eu vou fazer a união deles dois, certo? Ou seja, ele vai ser um autômato que vai reconhecer qualquer linguagem, qualquer cadeia que termina com 01 ou, nesse caso, uma quantidade ímpar de 1. Então, como é que eu faço a união e faço um autômato que reconheça essas duas coisas? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, o processo diz que tem que eliminar cada um desses estados e a gente vai adicionando a ela as expressões regulares. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu estou concatenando o Q0, no caso, eu estou do Q0, vou para o Q1 através da cadeia do símbolo A, 0. E do Q1 eu vou para o Q2 através do símbolo 1. Porém, se eu recebesse a cadeia 01, saindo de Q0 para o Q2, eu conseguiria eliminar, por exemplo, esse estado. E ficaria o quê? Aqui ficaria a concatenação de 0 com 1. Por isso que a gente vai usar um pouco de expressão regular também aqui. Esse aqui elimina, porque eu estou concatenando isso aqui com esse. E esse aqui vai unir com esse Q2. Então, já tem um estado inicial e um estado final. Porém, antes eu tenho o quê? Eu tenho 0 ou 1 aqui. Quando eu tenho 0 ou 1, significa dizer que eu tenho... E aqui nesse caso ele tá com um loop, quando nós temos um loop. Aqui são duas situações, né? Nesse caso, para a gente entender melhor. Significa dizer que eu estou recebendo ou 0 ou 1, então seria 0 ou 1 seria o quê? 0. Eu vou colocar aqui antes, na verdade, olha só, 0 ou 1. E aqui eu coloco um asterístico, porque significa eu dizer o quê? Ou ele recebe 0 ou 1, ou ele não recebe nada, e ele vai direto para concatenando aí com a cadeia 0, 1. Então, eu troco isso aqui através dessa expressão. Então, eu vou eliminar esse loop aqui. Então, eu vou ter aqui um autômato, misturando um pouco de expressão regular com autômato, mas eu consigo entender melhor aqui a dinâmica que acontece na linguagem. Então, ele tem o quê? 0 ou 1 no início. Asterisco significa dizer esse estrela é o fechamento de Klein sobre essa linguagem. Ele pode ter uma cadeia vazia inicialmente e ir direto para 0, 1, mas eu posso ter ou zeros ou 1s, quantidade de zeros ou 1s no início, mas sendo que no final, terminando com 0, 1, ele vai aceitar. Então, isso aí tudo bem. Então, eu tenho aqui um estado inicial e tem um estado final, certo? Isso aqui a gente já resumiu esse autômato. Agora vamos tentar resumir esse. Nesse caso, o que acontece? Ele reconhece aqui uma quantidade ímpar de 1s. Então, eu vou já resumir isso aqui, esse loop, e vou adicionar aqui, concatenar com esse 1, sendo que eu vou concatenar com esse 0, inicialmente, se ele receber uma quantidade arbitrária de 0, mas sendo que tendo 1 depois, ele vai para Q1.
Porém, se ele receber uma quantidade arbitrária de 0 no final, ele volta para o estado, né? Ele pode receber uma quantidade arbitrária de 0 no início ou no fim. E aí ele representa justamente todas as minhas... até agora representa todas as partes que tem 0, 1 e ele recebe uma quantidade infinita de zeros. Porém, quando ele recebe 1, o que acontece? Ele volta para Q0. Pronto, eu vou eliminar esse 0, a gente já fez, né? Esse loop. Eliminando esse. E vamos tentar entender aqui como é que a gente vai fazer para eliminar esse 1. Porque, veja só, esse caso, ele aceita todos os números, uma quantidade ímpar de 1s. Mas, por exemplo, se eu receber aqui um novo 1, significa dizer que ele não vai reconhecer, né, a linguagem que termina com 1. Então, se eu posso receber um 1, ele vai voltar de novo para o estado inicial. Como é que a gente faz para eliminar isso aqui? Vamos pensar um pouco. Então, para fazermos essa alteração, o que a gente vai fazer? Iremos adicionar aqui o 1, porque ele pode receber esse 1 depois, né? Quando receber uma quantidade par de 1s. Porém, eu tenho que adicionar novamente essa cadeia anterior. Ao adicionar essa cadeia anterior aqui, o que vai fazer com que, por exemplo, ele aceite... ficou muito grande, né? Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Então, ele vai receber... Inicialmente, eu vou colocar em colchetes para a gente ter uma noção, certo? Ele está fazendo isso aqui primeiro, certo? Concatenando uma cadeia vazia, no caso uma cadeia 0, nesse caso. Qualquer 0, uma quantidade arbitrária de 0, depois o 1, e uma quantidade arbitrária de zeros depois. Ele pode ser que tenha ou não esse 0. Então, recebeu o primeiro 1, ele aceita. Depois, ele concatena com 1. Para depois concatenar novamente, para a gente ter aqui a noção de que pode receber uma quantidade depois de ímpar de 1. Nesse caso, a gente consegue resolver dessa forma, tá? Então, a gente elimina e duplica o inicial para o final, certo? Então, é isso que a gente fez. Ok, já definidas as expressões regulares, sabendo que nós já chegamos no estado, naquela situação em que só temos o estado inicial e o estado final, como é que a gente vai fazer a união dessas duas linguagens? Então, só trazer isso aqui para cá. E aí eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar só apenas para a gente entender, deixa eu ver se eu encontro algum fluxograma, não encontro, né, pontilhado. Mas a gente sabe que isso aqui vai ser o quê? Lá diz o seguinte, transforma a linguagem A1 no autômato que tem apenas um estado inicial e um estado final. A gente sabe disso e o que está entre eles vai ser uma expressão regular, a gente já fez isso. Então, esse primeiro autômato eu vou chamar ele de M1. Então, esse M1 vai ser esse aqui, né? Então, a gente fez ele. Eu vou só colocar isso aqui do lado, pronto. E aí eu vou, só para a gente ter uma noção aqui, certo? Então, aqui seria o primeiro autômato. Então, a gente sabe que ele tem essa característica aqui, dessa linguagem. Eu vou só botar aqui embaixo, para a gente saber o que está acontecendo. E aí eu vou colocar isso aqui também aqui abaixo e eu vou fazer também aqui para esse, dessa mesma forma, e colocar aqui um M2. Então nós temos dois autômatos. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer um M que vai reconhecer justamente as duas linguagens. Então a gente vai fazer um autômato maior aqui que reconheça essas duas. E como é que a gente vai fazer isso? A gente faz utilizando aqui um processo que converte isso aqui em um autômato só. Como é que a gente vai fazer isso? Iremos adicionar um estado inicial aqui no começo. Ficou muito apertado aqui. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Esse aqui, o início, que é um Q0. Pode ser aqui um Q1, né, que é diferente. Q3, né? Mas a gente sabe que esse aqui é o estado inicial. E a gente elimina as setas que apontam para... deixa eu só colocar isso aqui para trás para a gente... que aponta, por exemplo, para os Q0. Não, através da transição espontânea, eu consigo sair desse estado inicial para esses outros. Só que eu tenho que eliminar essas setas aqui, que seriam justamente os autômatos. Cada um dos autômatos, nesse caso, ele tem os estados iniciais, então ele vai ter apenas um estado inicial, esse autômato, que vai ser esse novo estado que a gente adicionou,
E para isso a gente precisa eliminar essas setas que partem do nada para esse estado. Pronto, eu eliminei cada uma das setas iniciais. E eu vou só fazer uns ajustes aqui. Eu vou adicionar aqui uma seta que que vai partir do Q3, vai apontar para esse Q0. Se quiser renomear, podemos renomear também, mas sabemos que aqui é um estado diferente, tá? E aqui também, esse aqui apontando, esse Q3 apontando para esse outro estado. Vou adicionar isso aqui para cá. Então, aqui, só que nesse caso eu vou fazer com transições espontâneas. Então, eu vou renomear esse aqui com o Epson, e esse aqui também com Epson. Através da transição espontânea, eu posso sair do Q3 e ir para qualquer um dos estados. Então, eu estou apontando esse aqui, que é o estado inicial do novo autômato, e vou precisar agora adicionar um estado final. Para isso, eu preciso eliminar também os estados finais aqui. Pronto, já eliminei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só renomear também isso aqui para ficar diferente. Eu vou colocar aqui Q0. Aqui vou colocar Q1. Aqui vou colocar Q2. Vou colocar aqui Q3. E aqui Q4, para ter um autômato diferente. Em seguida, eu vou adicionar um novo estado. Esse estado, eu posso até copiar e colar aqui para a gente só ganhar tempo, que é o Q5. E ele vai ter também, ele é o estado final. Então, eu vou só renomear aqui para vazio. E aí eu vou deixar esse aqui maior para ficar um maior do que o outro. Para dizer que esse aqui é o estado final. Ficou muito grande. Pronto, dessa forma. Eu tenho um estado final aqui. Pronto. Então, depois disso, eu vou apontar justamente cada um desses estados para o estado final através da transição espontânea. Então, eu posso sair de Q3 e ir para Q5 através da espontaneidade. Então, eu adiciono aqui um Epson e aqui também um Epson. Então, toda vez que a gente for fazer a união, a gente vai fazer algo assim, certo? A gente faz esse processo de conversão e aí nós temos essa linguagem que vai reconhecer exatamente isso. Podemos discutir mais um pouco sobre isso. O que acontece? Olha só, como seria isso na prática? Por exemplo, ele recebe o estado inicial, né? Ele vai no estado inicial, no Q0. Ele pode ir para qualquer um dos estados se ele perceber um certo padrão. A gente sabe isso e a gente demonstrou isso através também utilizando uma linguagem de programação. Ele tem lá dentro, né, da forma de programação que a gente fez, ele foi para um dos estados em algum momento, utilizando essa oportunidade, e ele vai gerar uma árvore, né, propriamente dita, que vai, em algum momento, ele vai voltar, né, para cada uma das situações. Quando ele vai perceber um certo padrão, aí ele entra em um desses autômatos. Por exemplo, quando ele perceber que a cadeia termina com 0,1, ele vai para esse estado. Então, é como se fosse rodando aqui, nesse caso, quando faça a união dessas duas linguagens, ele necessariamente ele roda duas coisas em paralelas. Ele faz para o primeiro, ele entra nesse autômato, por exemplo, vamos supor que ele reconheça, ele vai por aqui, no caso, por Q0, por Q1, depois por Q3. Se ele terminar no estado Q3, ele avança para o Q5 através da espontaneidade, certo? Então, ele entra no Q5 e aceita essa linguagem. No caso, ele termina justamente nisso, certo? E aí, em seguida, ele entra aqui, nesse caso, no Q0, ele pode entrar no Q2, e se ele verificar que existe um padrão, por exemplo, de ele receber uma quantidade ímpar de uns, ele entra aqui e ele aceita. Então, em qualquer uma das situações, ele vai aceitar aqui a cadeia, certo? A não ser que não seja um desses padrões, ou seja, ou não termina com 0,1, ou não tenha uma quantidade ímpar de uns. E como é que ficaria a notação final da expressão regular desse autômato? Por exemplo, a gente pode converter da seguinte forma. Eu posso ter, no caso vai ter o quê? Para fazer a união seria o quê? Basicamente pegar isso aqui, pessoal, unido. A gente não encontrou a expressão regular do outro. Seria isso aqui. União com quem? Deixa eu copiar aqui para ganhar tempo. Com isso aqui. É exatamente isso que acontece. Essa aqui é a representação da... Se a gente quiser representar através de uma expressão regular, seria isso aqui. E se quiser representar para um autômato, a gente
encontra dessa forma, através da expressão regular, a gente vai eliminando os estados e encontra essa resposta final. Mas a gente sabe que entre eles, né, entre esses estados, tem aqueles estados que a gente fez. Então, ele pode permanecer com aqueles estados, só que nesse caso, a gente vai só precisar adicionar, por exemplo, um estado Q0 e um estado Q5, né, um estado inicial e um estado final, mas sabendo que em cada um dos estados finais, ele vai para o estado final aqui, nesse caso, para esse aqui, através da transição espontânea. Assim como esse Q0 ele inicia, através da espontaneidade, ele vai para um dos estados iniciais dos outros autômatos. Porém, a representação através de um autômato, da união, nesse caso aqui, dessas duas linguagens, no caso da U é o mais, né? Então, seria isso aqui. Essa seria a expressão regular dessa linguagem, e esse aqui seria a expressão através do autômato, né? A conversão propriamente dita. Então, olha, vejamos aqui a figura representando, olha só, seria esse autômato M1, que é da linguagem 1, o M2, que é da linguagem 2, e aí fazemos a união desses dois da seguinte forma: a gente adiciona um estado inicial e um estado final, e aí, nesse caso, a gente faz a transição espontânea desse estado inicial para cada estado inicial aqui do outro autômato, e através da espontaneidade, ele avança, né, para o estado final aqui nesse autômato. Então, a gente adiciona esses dois estados e tenta resumir o autômato de uma forma que consiga compreender ou através da expressão regular ou através do autômato. Então, a gente tem a linguagem M como sendo a linguagem a união da linguagem L1 com a união da linguagem M2. Agora vamos falar um pouco da operação da concatenação. O que diz o teorema? A classe de linguagens regulares ela é fechada sobre a operação da concatenação também. A gente vai fazer uma prova, né, de construção, mas o que significa dizer? Quando eu falo que uma linguagem ela é fechada. Em outras palavras, a gente diz que A e 1 são regulares, então nesse caso a operação que existe da concatenação de A1 com A2 também é regular. E iremos fazer a prova disso através da mesma forma que a gente fez, né, através da construção, sabendo que A1 é regular, então vai existir um autômato para ele. Né? Então, a gente vai chamar ele de M1. O A2, se é regular, também vai existir um autômato para ele, e a gente vai chamar ele de M2. E a gente vai construir um autômato M, que vai simular M1 e, em seguida, M2, ou seja, passando de M1 para M2, através da concatenação. Quando o M1 aceita, e, em seguida, quando ele aceita também em M2, ele vai ser aceito também. No caso, ele tem que ir para M, ele tem que ir até chegar no estado final de M1. Depois de M1, do estado final, ele vai para o estado inicial do outro algoritmo, do outro autômato, através da espontaneidade. E se essa cadeia, ele chegar lá no final do M2, ou seja, no estado final dele, ele pode ir para uma espontaneidade através do estado final, e aí significa dizer que essa cadeia é aceita pela concatenação dessas duas linguagens. Então, vamos lá para um exemplo. Para não ficar uma aula muito longa, eu vou aproveitar o mesmo exemplo, porque a gente já fez o processo de conversão dos autômatos, né? Diminuímos eles, e é só para vocês entenderem como é de fato o processo da concatenação. Eu vou copiar e colar essa linguagem para lá, essa resposta, né? Para um outro quadro aqui em branco, e iremos fazer a manipulação propriamente dita. Então, eu vou só tirar isso aqui. Nesse caso, nós temos aqui, só para a gente entender, as linguagens M1 e M2. Então, essas seriam as outras linguagens que estavam, né? Nesse caso, a linguagem M1, no caso, o autômato M1 e o autômato M2. Fizemos o processo de eliminação de estados e chegamos em cada um dessas expressões com o autômato. É um mix, né, entre eles dois. Então, como é que acontece o processo de concatenação dessas duas linguagens? Eu vou eliminar isso aqui para a gente só ganhar tempo. Olha só, como é que a gente faz? A gente adiciona a M1 um estado, aqui ele precisa ter um estado inicial e um estado final. Não era nem para ter apagado isso aqui, né? Só as transições. Eu vou apagar só esse epsilon. Não, acho que nem precisa, né? Vai precisar disso aqui. Olha só que vai fazer sentido agora. Eu vou deixar assim, porque nesse caso eu vou explicar como é que acontece. Vamos supor, esqueça que existe esse epsilon apontando aqui para o Q5 e esqueça esse Q0 apontando para o epsilon. Então, eu tenho os dois autômatos, M1 e M2. E aí, para fazermos a concatenação dessas duas linguagens, o que acontece? Eu tenho que sair, essa cadeia tem que sair do M1 e ir para o M2, né? Porque a gente tem que ser aceito por dois autômatos, né? Essa cadeia.
E aí, quando chegar no Q4, por exemplo, ele tem que ir através da espontaneidade, através do Q5, certo? A gente adiciona um estado inicial, um estado final também, para esse autômato. E o que vai acontecer? Esse Q0 vai apontar para o Q1 através da espontaneidade, certo? Ele pode ir para o Q1 do primeiro autômato, porque nesse caso é ele primeiro. Depois, quando ele chegar aqui em Q3, eu vou apontar uma seta saindo de Q3. É isso mesmo, para cá mesmo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo puxar de lá. Eu vou sair daqui. Deixa eu pegar isso aqui, peraí. Dessa forma, acho que vem. Eu saio de Q3 e aponto para quem? Para o estado inicial aqui de Q2. Acho que ficou um pouco rente, né? Deixa eu fazer para cá. Pronto. E isso aqui é através da espontaneidade. Então, eu saio do Q3, vou para o estado inicial do outro autômato, através da espontaneidade, e quando chego em Q4, eu adiciono através também um segmento de seta, né, que sai de Q4 para o Q5, que é o estado final que a gente adiciona, e significa, pela espontaneidade, ele consegue chegar em Q5, e a gente consegue fazer a concatenação. Então, como é que ficaria na prática? É só você, ao invés, você pega nas expressões regulares de cada um, e ao invés de ser esse mais, obviamente vai ser um ponto, certo? Então, seria justamente a multiplicação, a concatenação propriamente dita, dessa cadeia com a outra. E aqui, nesse caso, a gente pode fazer algumas operações, se a gente for se for necessária, em relação ao resumo. Mas aqui a gente já consegue visualizar de cara como seria o comportamento dessa linguagem. A forma de esquematização que eu fiz aqui, através dessa figura, eu não adicionei estados iniciais e nem finais, mas é interessante que você adicione para que o autômato ele comece por um estado que seja diferente dos demais, né, do M1 e M2, para que você tenha um autômato diferente. E aí, ele aqui na esquematização, ele apontou esse para o estado inicial, para o M1. De qualquer forma, ele vai ter que iniciar aqui mesmo, mas a gente pode fazer daquela forma também. E aí, nesse caso, ele adicionou do estado final do M1 para o estado inicial do M2, a gente fez isso aqui também igual, através da espontaneidade, ele consegue ir para outro autômato, e aí, nesse caso, ele considerou o estado final aqui do M2, como sendo o estado final do autômato, mas também dá certo. E aí significa dizer o quê? Que nossa linguagem M aqui vai ser o quê? A concatenação da linguagem M1 concatenada com a linguagem M2. Essa aqui é a operação da concatenação. E a operação que acontece é a operação estrela. Nós temos o quê? Como teorema. A classe da linguagem regular é fechada sobre a operação de estrela. Em outras palavras, se A é uma expressão regular, então A asterisco também ele é uma linguagem regular. A prova vai ser também por construção. A gente vai usar aqui a mesma ideia, né? Se A é regular, então existe um autômato para ele. E a gente vai construir um autômato M' que simula M1 com a possibilidade de ir direto para o estado de aceitação e também a possibilidade de voltar para o estado de aceitação para o estado inicial. A gente vai ver isso na prática através de um exemplo. Agora vamos fazer um exemplo, certo? Eu vou considerar essa primeira linguagem porque a gente sabe que a operação estrela é em relação a apenas uma linguagem. Ela não é uma relação binária, ela é uma relação unária. Então eu vou considerar apenas um dessas. Eu posso pegar esse aqui, deixa eu só copiar e colar tudo isso aqui para lá, para um vazio aqui. Eu vou eliminar esse aqui, olha só, esse M2. Vou pegar apenas o que termina com 1. Vamos supor que eu tenho uma linguagem A1 e eu quero fazer o estrela dele. Então, eu vou só apagar isso aqui. A gente adiciona depois, certo? Então, vamos pegar esse aqui. Seria essa linguagem M1. E para fazer o M, eu acabei apagando, né? Mas, enfim, posso adicionar aqui. Seria algo que envolva justamente tudo. Eu vou adicionar, deixar no final para a gente deixar organizado, certo? Então, para fazer o estrela, né, o fechamento, como é que a gente faz? Você desenvolve o autômato para M1 e a gente faz a questão aqui, como a gente fez, nesse caso com a expressão regular, elimina os estados e em seguida eu vou fazer o quê? Eu vou acionar um novo estado, um estado inicial, eu vou adicionar também um estado de aceitação e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que esse M vai ser o quê? Ele vai fazer transições espontâneas
em todos os sentidos, você vai ver agora, certo? Então, eu preciso fazer da seguinte forma. Quando eu falo fechamento de clean da linguagem, eu estou fazendo algo assim no autômato. Então, eu represento de que forma? Eu vou, através da espontaneidade, sair de Q0. Deixa eu só alterar isso aqui para o fechamento aqui. Aí eu saio de Q0. Então, de Q0 para Q1, através da espontaneidade. Eu adiciono do Q3 para o Q4, para o Q5. Do Q3 para o Q5. Peraí, ainda. Dessa forma, e através da espontaneidade ele vai. E aí eu tenho que adicionar alguns outros. A questão do fechamento, ele permite ir direto, né, através de aceitar uma vez, mas tem que dar a possibilidade de não aceitar nenhuma vez, né, que a gente tem, quando a gente fala da linguagem Epson, a gente tem a linguagem, o fechamento sobre a linguagem, ele pode ir direto através de uma cadeia Epson e ir direto para o estado de aceitação. Então, eu tenho que sair do estado inicial, desse estado aqui, para o Q5, por conta da própria ideia, né, da teoria. Então, através da cadeia Epson, eu posso sair do estado inicial para um estado final. Certo? Então, através da espontaneidade, eu consigo fazer isso. E aí eu posso, eu tenho que adicionar também aqui entre os estados, uma espontaneidade que vai do estado final aqui do nosso primeiro autômato para o estado inicial aqui, através da espontaneidade. Então, isso aqui vai garantir com que eu, por exemplo, eu repita essa cadeia mais de uma vez. Então, eu vou repetindo isso aqui várias vezes. Eu posso ir direto, né, uma vez. Posso ir uma única vez, nesse caso aqui pela cadeia Epson. Posso também ir direto aqui para o Q5, repetindo apenas uma vez. A gente sabe que o fechamento é isso. Eu posso ficar em loop aqui quantas vezes for necessário quando eu repetir esse processo. Então, nesse caso, essa primeira linguagem aqui seria o fechamento dela. Seria como? Seria algo assim, representando através de uma expressão regular. Aí, o que isso significa, de fato, o conjunto? Essa linguagem seria o quê? O próprio Epson. O fato de repetir essa cadeia, né? O 0 mais o 0 ou 1, né? Seria exemplos de símbolos dessa cadeia, de elementos dessa linguagem, desculpa. Nós teríamos o fato de ser 0, aí o fato de ter asterisco em cima significa dizer que ele pode ou não inicializar em 0, mas tem que ter uma cadeia que termine com 0, 1, propriamente dito, certo? E, na verdade, exatamente isso. E aí eu posso ter também a possibilidade, por exemplo, 001 seria um exemplo, ter infinitas possibilidades aqui, certo? Então, mas a gente sabe que essa aqui seria a expressão regular de um fechamento de uma linguagem, certo? A linguagem já tem a expressão regular dela, então, para fazer o fechamento dela, basta colocar um asterisco. Então, essa aqui seria a representação da prova, na verdade, por construção, na representação de uma linguagem que a gente pode converter, na verdade, tanto um diagrama de um autômato finito, né, usando as operações, né, de concatenação, de união e de estrela. Com isso, a gente finaliza essa primeira parte do assunto de linguagens formais e teoria da computação. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima!